Bom, boa noite a todos, obrigado pelo convite. Esse é um tema, precisa dizer, extremamente importante na nossa cidade. E seguindo um pouco já a linha que os mostraram, né, eu me declaro claramente a favor do projeto de redução de velocidade. Eu vou explicar o porquê. Primeiro porque o princípio básico de qualquer política de mobilidade é preservar a vida e a saúde das pessoas, não é fazer as pessoas chegarem rapidamente nos lugares. Esse é o primeiro objetivo. A vida e a saúde são os bens mais importantes que a gente tem para preservar. E nós, engenheiros de transporte e de trânsito, sabemos muito bem, já depois de 80 anos de mobilidade motorizada, a gente sabe já como fazer bem feito. E nós não estamos fazendo bem feito. É lógico que o conflito principal é o conflito causado pelo uso do espaço, em que pessoas na posição muito vulnerável de pedestres, ciclistas e agora motociclistas têm que dividir o espaço com pessoas, outros seres humanos que estão dentro de caixas metálicas de vários tamanhos. E, logicamente, a massa desses veículos, a velocidade deles, como foi mencionado, a gente fez escola, fez ginásio, etc., a energia cinética é o fator principal. Quando você tem um acidente de trânsito, um evento de trânsito, a energia que está acumulada, né, nos corpos tem que se dissipar em calor, em ruído e na destruição dos corpos que estão envolvidos, inclusive os corpos humanos. Então, não tem discussão, como já foi feito aqui, certo? Se alguém quiser reinventar a física, deve fazer um trabalho para a Sociedade Mundial de Física, levar no Congresso Mundial de Física e provar que a energia cinética no Brasil é diferente do resto da Terra. E eventualmente, se conseguir provar, vai ganhar o Prêmio Nobel de Física. Então, ou seja, essa discussão é uma coisa meio maluca. Realmente, como disse o vereador Policy e outras pessoas, é meio absurdo a gente estar aqui falando de algumas coisas. Mas vamos lá, porque a democracia exige respeito de todos, eu respeito aqueles que estão contra, alguns foram colegas meus, vamos em frente. Né? Bom, o problema é que nós também, além de termos o mesmo problema geral, nós temos um ambiente de trânsito extremamente perigoso. Se vocês lembrarem, talvez a sociedade mais rica da Terra optou pelo automóvel individual, uma opção que eles fizeram nos Estados Unidos. E perseguiram isso com bastante vontade. E conseguiram, tá certo? 90% das pessoas têm automóvel. Lá, a briga foi uma briga muito feia para conseguir tirar do automóvel todo o perigo que ele tinha. E quem era o líder disso, na década de 60, era o Ralph Nader, talvez alguns conheçam, foi até candidato a presidente da República, tinha uma frase muito importante, que levou naquela época o governo até persegui-lo politicamente, que era: o automóvel é um veículo inseguro em qualquer velocidade. Essa frase que ele falou ficou famosa no mundo inteiro e se aplicaria muito agora a essa barbaridade que a gente fez de colocar a motocicleta no trânsito sem nenhum cuidado. Então, parafraseando o Ralph Nader, que lá nos Estados Unidos o automóvel é inseguro em qualquer lugar, no Brasil e assim nos países em desenvolvimento, América Latina, eu trabalho muito, África também trabalhei, o ambiente de trânsito é inseguro em qualquer lugar. Essa que é a verdade. Nós temos um ambiente de trânsito ainda muito mal organizado, mal fiscalizado, mal usado, e portanto temos índices elevadíssimos. O que isso tem a ver com a reunião de hoje? A gente tem que baixar a velocidade em todo o sistema, não é apenas na marginal. Nós temos que criar uma outra cultura. Eu sou paulistano, estou com 64 anos, joguei muito futebol na rua, andei de bicicleta, etc, etc. A nossa cultura na cidade de São Paulo é uma cultura de liberdade para correr. As pessoas nunca tiveram nenhum tipo de incentivo para não correr. A gente cresceu acreditando que isso era a maneira correta. Daí vem grande parte da reação que muitas pessoas têm. As pessoas acham que têm o direito de correr do jeito que quer, né? Bom, o difícil para nós que somos os técnicos é que, assim como eu não entendo nada de agronomia ou de medicina, etc., e alguém tem que me explicar as coisas, nós entendemos um pouco da parte de transporte, mas a pessoa, o cidadão normal, comum, né, ele não tem nenhuma obrigação de saber a técnica. Certo? Lógico, não tem ninguém, as pessoas são muito inteligentes. Acontece que o senso comum, aquilo que às vezes vem instintamente da gente, não é verdade.
Então, quando começou essa discussão de que da marginal do Tietê, muita gente falou que absurdo, vai piorar o trânsito, ou seja, vai criar mais congestionamento, atrapalhar todo mundo. Bom, todos os livros internacionais de todos os estudantes, os estudiosos de transporte, principalmente os europeus, os norte-americanos, têm trabalhos espetaculares sobre isso, mostram que é o contrário. Quer dizer, a velocidade reduzida, ela permite um fluxo muito maior na via. Por exemplo, numa via com 23 de maio, que a CT fez um estudo detalhado, abrasileirando um pouco essas funções que tem nos livros, 50 km por hora na 23 de maio é a velocidade correta para você fazer o maior número de veículos passarem por hora. Ou seja, para a máquina de rua, que é fazer passar os veículos, é mais eficiente em torno de 50 por hora. E as pessoas vão dizer, mas que absurdo, não é, tem que ser 100. Não é, é o contrário. A lei da física faz exatamente o contrário. E é difícil explicar para as pessoas. Se você fizesse esse estudo da CT na marginal, provavelmente mostraria que 60 a 65 por hora é a velocidade ideal para que a marginal tenha maior fluidez. Né? E terminando, para a gente economizar o nosso tempo, eu acho, especificamente da marginal, tem um outro problema. As pessoas ouviram falar na palavra via expressa, ela faz parte da cultura, né, do mundo do automóvel. E voltando ao caso dos Estados Unidos, que é a sociedade que mais investiu nisso, né, eles têm investimentos da casa de $1 trilhão, né, bilhão, no sistema, né, eles montaram um sistema adequado para suportar isso. Tem as maiores redes de vias expressas e tem os documentos mais importantes e de maior qualidade para essa discussão de via expressa. São eles, não tem dúvida nenhuma, mesmo que a gente não concorde. E se você jogar, fazer uma metáfora futebolística, se você puser a nossa marginal, numa discussão técnica, usando os livros norte-americanos, ela não entra nem na série C do Campeonato Brasileiro. Talvez na série D, que é das várzeas, né? Porque ela é uma rua, ela é uma colcha de retalho gigantesco, improvisado, com centenas de situações de perigo, não tem nada a ver com uma via expressa e, portanto, não pode ser equiparada a uma via expressa de alta qualidade, como as pessoas tentam dizer. É absurdo, ela é uma via expressa, tem que ser uma velocidade muito mais alta. Então tem uma mistura de emoção política, né, de ignorância ou de falta de vontade de querer entender as coisas, de promessas eleitorais que, infelizmente, se repetiram uma vez mais. Pessoas que eu nunca esperava que fossem ceder à tentação de fazer populismo, fizeram muito populismo nessa eleição. Obrigado.